sou um dos diretores hoje da Casa Flora, que é uma empresa familiar, foi fundada em 1970 e a zona cerealista sempre teve uma característica muito grande de ser um polo de abastecimento de comida e bebida para o Brasil inteiro. Naquele momento a Casa Flora já era um pequeno atacado, ponto de conexão entre nós e os clientes, ou a pessoa estava ali fisicamente, ou telefone. Nesse cenário onde você começa a entender um pouco do negócio da família, né? Você começa a trabalhar com o pai, onde existe naturalmente aí pensamentos de gerações diferentes. Aí, com a abertura de importação, o governo Collor, os produtos importados eles começaram a aparecer um pouco mais aqui no Brasil. Nós éramos atacadistas, a gente já tinha contato com esse mundo de restaurantes e supermercadistas. E aí a gente começou a comprar algumas mercadorias importadas e juntou ao nosso portfólio de produto nacional. Nós comprávamos, por enquanto até então a gente não importava. Quando nós percebemos que existia aí uma curiosidade do brasileiro em relação a produtos importados, nós falamos, opa, espera um pouquinho. O nosso desafio é sempre entender o que o mundo tem aí como alimentos e bebidas que possam fazer sentido na mesa do consumidor brasileiro. Esse é o nosso modelo de negócio que nós identificamos lá atrás e que a gente continua apoiado. Eu acho que os líderes de negócio, né, não só os líderes de TI, mas os líderes de negócio em si, tem que estar abertos para ouvir e entender o que a tecnologia pode ajudar, né? Estarem flexíveis para isso e tudo mais. O trabalho nosso, né, de gestores de TI, líderes de TI, é ajudar a empresa a identificar a oportunidade tecnológica para aplicar, para trazer um benefício de fato para aquele negócio. Então, eu acho que as empresas que continuam, perpetuaram aí, são as empresas que adotaram a tecnologia adequada para o momento adequado. Em 30 anos para cá, fazendo essa evolução, né, desse conceito de marcas, mundo, Brasil, clientes, consumidor. Entra aí tecnologia que hoje permite com que a gente converse com o nosso fornecedor de uma maneira mais transparente. Uma das questões que realmente fez com que a gente tivesse hoje perpetuando no mercado depois de 54 anos, sem dúvida, foi a persistência. A capacidade das empresas se perpetuarem vai estar na capacidade de se adaptar às mudanças, se ajustar ao que está acontecendo no setor, no seu mercado e, obviamente, nas condições macro que existem para cada empresa e, principalmente, garantir que isso aconteça no médio e longo prazo, garantir que isso esteja tão inserido na empresa que quando o fundador saiu, quando trocou de CEO, quando mudou o C-Level inteiro, isso continue. Faço parte da terceira geração da família da Ubem. Então foi fundada pelo meu avô e pelo meu tio mais velho, né? Depois meu pai e meus tios assumiram. E agora, né, eu venho nessa geração com minhas irmãs e primos também. Meu pai sempre trouxe, eu e minha irmã mais velha principalmente, para conhecer um pouco da operação do dia a dia quando a gente era ainda criança. Ajudava às vezes um cliente a empacotar uma compra, precificar os produtos, embalar para presente, atender os clientes nas épocas sazonais. E a gente adorava, porque a gente ganhava a caixinha, né, dos clientes. Nossa responsabilidade também é sempre manter a empresa nova, viva, inovar mesmo, para ela se manter assim sempre atualizada. A tecnologia ela foi acompanhando, né, toda essa evolução da empresa. Inteligência artificial agora para nos ajudar também a entender mais a afinidade de compra do cliente. Não dá mais para a gente tomar decisões ou fazer uma campanha ou gerar uma oferta para um cliente sem entender o comportamento, a necessidade daquele cliente. E quem facilita tudo isso é a tecnologia através da mineração de dados. Então não tem como mais a gente separar essas duas coisas, né? Acho que todo mundo quer olhar para o negócio que ele está tocando, para a empresa que ele está participando como um negócio perene, né? Que avance, que cresça, que seja algo que se perpetue. E antes a gente lançava um produto, Coca-Cola, um século, que se perpetuou. Ele mudou pouco. Cada vez mais isso vai ser quase impossível de se repetir. Então, assim, eu vejo muito pouco a possibilidade de um produto lançado agora, no 24, se perpetuar praticamente sem mudança por um século. Então, os produtos que vão ser lançados hoje, na verdade, eles vão mudar com uma frequência que a gente nunca viu igual. E se não mudar, a chance de se perpetuar é menor.
Meu avô sempre prezava por essa questão de qualidade, de frescor, de bom atendimento, de uma loja organizada. A gente fala hoje tanto de experiência de compra e aquilo sempre foi o básico, bem feito, desde 1974. Vamos pensar assim, né? Que esse era um dos grandes legados, né? Não pode deixar faltar produto, prateleira vazia para o cliente, essa proximidade mesmo, né? Por mais que a empresa se modernize, por mais que a empresa cresça, eu acho que alguns valores ali, esse legado mesmo, ele fica. O meu pai, ele foi um grande influenciador da minha casa pra gente que a gente estudasse tecnologia. Naquela época, eu tinha acabado de lançar o Windows 95. Então, o meu pai adquiriu o nosso primeiro computador familiar. E eu não imaginava que ali pudesse trazer alguma coisa. Eu achava muito complicado pensar como um algoritmo, ter que fazer 0 e 1, entender hardware. Então, para mim, o colegial foi super desafiador. Aí depois eu dei a sequência na faculdade também, processamento de dados, que na época também era mega hype, né? Na sequência eu fiz uma especialização em engenharia de software e logo depois o mestrado em ciência da computação, que daí eu queria estudar também, já naquela época, que era 2003, a parte de inteligência artificial, que é onde foi a tese do meu mestrado. Estudo até hoje eu também estou fazendo uma pós em uma outra área de board member, mas fiz MBA na sequência, então assim, não parei de estudar. Lifelong learning é muito importante, que eu acredito bastante. Eu acho que transitar entre as áreas sempre, para mim, é muito desafiador. Estar numa área e passar para outra, mesmo sendo área de tecnologia, sempre é desafiador. E o desafio sempre é estar aprendendo coisas novas, e isso eu gosto demais. Quando eu transitei de uma área de desenvolvimento para conseguir, para entrar mais na área de infraestrutura, foi bem desafiador. Se eu não tiver uma visão do que eu vou fazer daqui 2, 3 meses, eu vou ficar meio preocupada. Então, eu falo que eu tenho lá com o meu time, com a minha empresa ali, roadmap até 2027. Tem muita coisa para fazer. Mas quando chegar agora em 25, que eu preciso saber o que eu vou fazer em 28. Já preciso estar pensando no que eu vou fazer no futuro, o que eu vou ter que estudar, o que eu vou ter. E eu falo que não é o caos, mas aquela gosto de aventura. Vai ser difícil, tem um desafio para fazer, ninguém conseguiu. É isso aí que me deixa instigada em conseguir. Eu faço esse trabalho aqui, essa solução me dá um retorno em 10 segundos. Eu falei, não, eu quero em 5. A gente tem que conseguir em 5. Parou tudo, servidor, parou não. Hoje o dia vai ser legal. Então, aquele gosto de aventura, isso me motiva dentro da TI. Não gosto de nada muito, muito parado, não. Eu cheguei num momento onde eu não sabia se eu partia para a parte de liderança técnica ou estudar um pouco mais a parte de pessoas. Mas nessa parte de tem que comunicar, tem que me falar com as pessoas, aí eu falei, será que é para mim? E aí eu acho que dá para ir para a parte de gestão, mas eu também estudei. Então, aí eu resolvi fazer um MBA em administração de empresas para poder aumentar o meu leque. E aí sim entender melhor como que eu podia usar o que eu tinha de pontos fortes a meu favor em atuar em áreas que eu também não tinha tanto conhecimento. Aquilo que eu estudei lá atrás me influenciou aqui agora. Para mim, eu tenho um entendimento melhor. Então, o que eu falo para as pessoas é: bora estudar, porque tem muita coisa para aprender. Não tem caminho fácil. A gente precisa sim se dedicar e treinar, né? Então, todo dia ali fazendo alguma coisinha faz com que a gente melhore a performance no amanhã. Vamos, tá bom, bora lá. Primeiro, para mim, é uma premissa e tá intrínseco de que à medida que você vai assumindo posições maiores, aumenta o teu risco e aumenta a tua necessidade de tomada de decisão. E você tá cada vez mais sozinho, né? No topo da pirâmide. Então, assim, é algo que, para alguém que tá liderando ou quer liderar, tem que entender isso como premissa. Bom, eu comecei, por curiosidade, a desenvolver software com 12 anos. Então, foi aquela coisa de criança curiosa, né? Eu tinha um primo que morava comigo e trouxe um computador pessoal dos Estados Unidos e deixou encostado lá. Aí fui lá, liguei na TV, conectei os manuais e comecei a aprender a programar sozinho e me apaixonei por aquilo.
E aí, quando eu tinha 15 anos, apareceu uma oportunidade numa empresa que fazia comunicação de dados, né, e fazia desenvolvimento de software. Então, foi meu primeiro emprego, né, como dev, e eu aprendi nessa empresa Microsoft C, né, que primórdios da programação. Isso é uma coisa que sempre me moveu, independente do trabalho ou não, né, eu sempre tive essa paixão por tecnologia. Então, sabe uma coisa nova, eu vou lá e quero experimentar, quero testar. E acho que na minha carreira eu sempre busquei trazer, né, essas novas tecnologias para um uso dentro do negócio. Busquei isso e sempre me deu muita satisfação, né, pessoal, de realizar isso. Eu cheguei a ter sistemas que tiveram 100 milhões de usuários. Né? Por exemplo, o sistema do e-mail banking, a gente vendeu para 48 bancos, né, em toda a América Latina, inclusive até para países da África e alguns bancos americanos, inclusive. Né? Então, foi um produto que nós criamos e que, né, de repente, né, alguns anos tinha 100 milhões de pessoas utilizando aquele produto. Tá? Mas sempre tinha um elemento do risco. E a partir disso, eu acho que o ponto principal é buscar se desenvolver nesse sentido. Porque as nossas falhas, elas aparecem exatamente nessa hora que você precisa tomar uma decisão num nível de incerteza enorme, num risco muito grande, né? E aí, como administrar a si próprio? Então, eu acho que tem muito de crescer, mas de crescer numa base sólida para ti. Porque senão você acaba sofrendo muito pela pressão e tomando pouca decisão, muitas vezes por uma insegurança, por uma incerteza, por não ter vivido essa experiência. Então, isso é um ponto que pesa muito e que eu digo, né, o quilômetro de rodagem, né, independente de idade, etc., mas aquilo que você vivenciou e experienciou te ajuda muito. Né? Eu acho que quando você está inovando, você tem que estar aberto com riscos, porque você vai trilhar um caminho que ninguém trilhou, né? Então é o caminho da incerteza, né? E o caminho da incerteza tem um monte de riscos ali, né? Eu conto aqui algumas coisas que deu certo, mas teve um monte de coisa que não deu certo, um monte de coisa que deu errado, né? E faz parte desse processo. Então você tem que estar aberto a isso, né? Aberto a correr esses riscos, abertos a errar e corrigir, né? E entender que aquilo ali não deu certo e também parar de fazer, porque se você ficar insistindo demais, isso, né, pode te levar, né, pro buraco. Então você tem que saber também a hora de parar com essas apostas. Mas você tem que ter esse nível de ousadia, né, porque não tem receitinha pronta, né? É muito fácil você falar, não, tá todo mundo fazendo isso aqui, vamos fazer também. A gente pega alguém que já fez, teve sucesso, copia o case, adapta uma coisa ou outra e tá tudo certo, né? Você não corre muito risco. Agora, quando você vai fazer uma coisa que ninguém fez, a gente não tem benchmark, não tem referência, você vai avançando e vai testando. Posições que você vem tendo ao risco, à tomada de decisão, elas te ajudam a ir crescendo e tomando decisões maiores ao longo da sua carreira, um pouco melhor preparado. Mas precisa se preparar para isso, porque é um desafio importante, dói se desenvolver, porque você vai tomar uma decisão, nem sempre é uma decisão acertada, e a consequência disso você tem que arcar, faz parte do jogo. Para ser um líder, não basta eu saber apenas da parte que eu executo, da parte técnica, mas como essa minha parte técnica se correlaciona com as demais áreas. Não seja apenas algo que as pessoas acreditam que é só um pedaço de máquina ali na frente dela, mas que seja algo que vai trazer a disrupção e um melhor modelo de trabalho, vai trazer melhor eficiência e aquilo passe a se tornar uma cultura institucional onde o valor venha através não só da tecnologia, mas através de como as pessoas aplicam a tecnologia no seu dia a dia para gerar o melhor resultado para a instituição. Então, o profissional que ele quer ser líder, que ele quer ser disruptivo, ele precisa ter uma multidisciplinaridade muito grande. Não só dentro da área de TI, mas também com a instituição. Eu acho que nesse nosso mundo de tecnologia da informação tem uma palavrinha que a gente tem que exercitar bastante, chama resiliência, né? E a gente não pode confundir resiliência com fazer tudo. Então, ser resiliente é você aguentar a pancada, né? É você assimilar e ficar em pé. Então, assim, a pancada veio, ela entrou em você, afetou sua saúde. Literal, quimicamente. Mas se você conseguir barrar a entrada e entender
só a parte racional, né? Eu acho que é uma resiliência fina, é um negócio refinado, né? Tem muita coisa na nossa vida, não só na nossa vida de TI, mas na nossa vida que a gente não tem controle. Se eu te perguntar quais as coisas da tua vida que você tem controle, pensa aí, são muito poucas. São poucas, né? Na verdade. Então tem muita coisa que a gente não tem controle e que a gente se preocupa demais, a gente gasta muito tempo com isso, né? Ao passo que se você se preocupar com aquilo que você tem controle, você endereça e tem mais tempo livre para viver. Viver. Porque essa mensagem é bacana, porque as pessoas confundem muito resiliência com performance, sabe? Eu tenho que entregar e tenho que estar bem. Não é isso, cara. Não é isso. Você tem que estar bem primeiro. Depois você entrega. Se você não ficar bem, você não vai entregar, né? Ah, eu terminei a corrida, mas eu morri depois da corrida. Não, que adiantou?